E aí, mais uma análise hoje. Hoje vamos falar sobre a incorporação que o HGLG11 quer fazer para se tornar o maior fundo imobiliário do Brasil. Então, vamos dar uma analisadinha em como é que tá isso tudo. Então, aqui a gente tem a incorporação, né, a consolidação aí do HGLG11, do LVBI11, do PATL11. Então, é o HGLG11 aí incorporando o LVBI e o PATL, que são dois fundos que já são geridos pela Pátria. O LVBI com 1,9 bi de patrimônio líquido, o PATL com 400 milhões mais ou menos de patrimônio líquido, e também aqui junto nessa consolidação vai entrar mais dois fundos imobiliários da Brookfield, que é uma gestora que tem mais de $1 trilhão sobre gestão. Então, são 4 fundos imobiliários que o fundo está adquirindo, e com isso, né, vamos falar um pouco mais do que vai se tornar o HGLG11, esse colosso do mercado. Então, já indo direto, sem ficar de enrolação, o fundo vai, se caso essas movimentações todas sejam aprovadas pelos próprios cotistas, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também, o fundo vai chegar a um patrimônio líquido de 10 bilhões, a uma ABL, uma área bruta locável, de 9.900.000 metros quadrados, então quase 3 milhões de metros quadrados, é muita coisa, 54 imóveis, 240 locatários, então assim, vai se tornar o maior fundo do Brasil em todos os quesitos, área bruta, imóveis, locatários, patrimônio líquido. Então eles até mostram aqui, né, hoje o HGL11 é o terceiro maior fundo do Brasil, e aí ele vai se tornar o maior fundo, maior que o KNCR, chegando aí, o primeiro fundo a chegar a um marco aí de 10 bilhões de patrimônio, e aí eles até mostram que eles até até comparam com outras empresas do segmento imobiliário, né? Então o fundo vai ser maior que Iguatemi, MRV, Multiplan, Cirela, e aí quase chegando na Allos, né, com a administradora de shoppings. Então realmente aí vai se tornar um colosso com 10 bilhões, mas vamos também falar sobre não só o HGLG e tudo isso que ele vai se tornar, mas também sobre as incorporações da LVBI e do PATL e dos outros dois fundos também da Brookfield. Mas antes, eu queria trazer um ponto importante aqui. Antes de falar dos outros fundos, eu quero falar sobre o HGLG, porque, sem dúvida, com essas aquisições que ele fará, né, provavelmente fará, a gente está falando que a qualidade da carteira dele vai sofrer uma mudança. Porque hoje a gente tem quase que 80% dos ativos, dos galpões do fundo, sendo considerados AA ou AAA, né? Então, AA+, né? AA ou AAA, que é o AAA. Sendo que quando ele fizer essa aquisição do PATL, principalmente, a qualidade do portfólio do fundo vai cair um pouquinho. Então, para deixar de forma mais visível aqui para vocês, hoje a gente tem aí cerca de 80% dos ativos do fundo, né, dos galpões do fundo, sendo considerados aí AA ou AAA, como eu acabei de dizer para vocês. E aí, quando ele fizer essa incorporação, vai ficar esse percentual vai cair para cerca de 60%, porque vai entrar muito ativo do PATL, que tem classificação A, então a qualidade vai cair um pouquinho, né? Então é um ponto, eu acho que interessante de comentar aqui com vocês. Hoje ele tem aí cerca de 9% do patrimônio alocado em ativos A, e aí esse valor vai aumentar muito, vai aumentar para 30%, né, em ativos A, por conta dos ativos do PATL, alguns ativos do LVBI, e enfim, é um ponto que eu queria comentar com vocês antes de falar sobre as aquisições do LVBI, do PATL e dos outros dois fundos da Brookfield. Mas aí, já indo direto para eles, né, isso aqui é o dividendo projetado, a gente já fala um pouquinho mais sobre ele, então fica até o final aí para você ver essa parte, que é a única parte onde o HGLG11 se dá um pouco bem, porque, na minha opinião, quem saiu ganhando aqui foram os cotistas do LVBI, do PATL, dos fundos da Brookfield, e quem ficou segurando, né, para que todos esses outros fundos, para que todos esses cotistas ganhassem, foi o HGLG, que acabou saindo numa posição um pouco indiferente. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Então fica até o final aí, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai valer a pena. Então vamos falar sobre a aquisição do LVBI11, né? Hoje é um fundo aí com 1,9 bi de patrimônio, como eu disse para vocês. Então, fundo aí com 1,9 bi de patrimônio líquido, bastante coisa, com bastante área bruta locável também. E aí, quais são as vantagens para os cotistas do LVBI? Né? Então, se a gente parar para pensar nas vantagens do cotista do HGLG, não tem muitas. É mais diversificação, mais ativos, mais coisas, mas não tem muitas vantagens. Agora, quando a gente passa para falar das vantagens para os cotistas do LVBI, a gente tem várias. A primeira delas,
vai ser feita da seguinte forma, né? O HGLG vai comprar os ativos da LVBI pagando em cotas. E aí quem for cotista da LVBI vai ter cotas do HGLG. Vai ser basicamente dessa forma. Só que o ponto interessante é que hoje, se você é cotista do LVBI, você paga uma taxa de administração de 0,80% ao ano. Então você paga aí uma taxa de administração para a Pátria gerir o fundo de 0,80. Só que na hora que o HGLG comprar os ativos do LVBI e pagar isso em cotas, você vai passar a ter cotas do HGLG11, que cobram uma taxa de administração de 0,6. Ou seja, você vai ter uma diminuição no custo que você tem, ou seja, significa mais dividendo. Então é o primeiro benefício para o cotista do LVBI. Vai ter ativos melhores, mais ativos, mais diversificação por uma taxa menor. Então é um ponto positivo. Outro ponto positivo. Quando o fundo normalmente adquire os imóveis do outro, né, quando um fundo vende os seus imóveis, que é o que o LVBI vai estar fazendo aqui, acaba que, quando ele é liquidado 100%, acaba que você tem que pagar imposto. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu comprei o LVBI por 60 e alguém propõe para comprar os ativos do LVBI, 100% do LVBI por 100, e aí o fundo é liquidado, porque agora o fundo não existe mais, o LVBI deixa de existir, eu vou ter que pagar esse imposto sobre esse meu ganho de R$40. Porque se eu comprei por 60 e vendi a 100, porque é isso que acontece quando o fundo é liquidado, eu tive um ganho de R$40 e eu tenho que pagar imposto sobre isso. E agora, o que a gestão da Pátria está trazendo aqui é que, além de ter toda essa sinergia que eu acabei de falar para vocês sobre a taxa de administração, eles também não vão liquidar o fundo. Então, o processo de incorporação não vai dar início à liquidação do fundo, e aí, portanto, não vai ser obrigatório a apuração de IR. Você não vai ter que pagar o IR, ele vai se tornar opcional, né? Então, assim, você só vai ser pago se você vender. Então, você não vai ser obrigado a vender o LVBI, não vai ser obrigado a pagar o IR se você tiver comprado a cota por menos de R$118, que vai ser o preço que eles vão estar pagando, né, na cota do LVBI. Então é um ponto interessante, bem interessante para os cotistas do LVBI, que é o exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês. Normalmente, quando acontece esse tipo de processo, em que o fundo ele passa por esse processo de venda do portfólio, de troca, né, de vender os ativos e receber cotas, normalmente o fundo é liquidado. Então é o exemplo que eu acabei de dizer. Se você comprou por 60 a cota do LVBI e ele foi vendido e você vendeu a 100, né, ele foi liquidado a 100, você teve R$40 de ganho de capital e você vai ter que pagar 20% disso para receita. Agora, o que eles estão trazendo aqui é justamente você poder ter esses R$100, você poder escolher ficar com esses R$100 ou vender esses R$100 que você tem por cota, né, de patrimônio, e aí você não tem que pagar IR só se você vender no mercado, né? Então é um ponto interessante, porque aí você não se torna obrigado a pagar o IR só se você quiser vender a cota com lucro. Enfim, achei um ponto muito interessante. E aí, outra vantagem muito boa do LVBI é porque, além de você ter uma diversificação, taxa de administração, não ser obrigado a pagar o imposto, a incorporação que vai ser feita, então a incorporação dos ativos dentro do HGLG, ela vai ser feita de forma a preservar o custo histórico de aquisição dos imóveis do LVBI. O que isso significa? Significa o seguinte: quando o HGLG compra o imóvel do LVBI, então vamos supor um exemplo aqui, o LVBI comprou um imóvel por R$100. E agora esse imóvel vale 120. Então o HGLG vai pagar R$120 nesse imóvel, vai pagar patrimonial. Nesse caso, o HGLG teria um custo histórico de 120, porque foi quando ele pagou no imóvel e o LVBI venderia por 120. Só que o que eles estão propondo aqui é justamente para que os imóveis entrem dentro do HGLG ao custo histórico de R$100 que o LVBI pagou. Ou seja, na hora que o HGLG vender pelo preço de 120, que vendesse pelo mesmo preço que ele pagou, ele teria um lucro de 20 milhões, porque essa diferença do custo histórico de aquisição de R$100 para o lucro de 120, então também um ponto muito interessante, e aí é uma vantagem pequena aí para o HGLG, porque no final do dia é um lucro de papel, né? Porque ele vai pagar 120, e aí se ele vender por 120, ele vai ter 20 milhões de lucro no papel, né? Então, assim, de toda forma, é um ponto interessante, e aí é até um questionamento que eu trago, qual que vai ser a engenharia que eles vão fazer para conseguir manter esse custo histórico dentro do HGLG ao mesmo tempo em que eles não liquidam o fundo, é um ponto interessante, é um ponto a ser questionado. E aí, quando eu falo engenharia, não no sentido pejorativo, né? Se for algo bem feito, realmente bem estruturado ali, é algo até que bem interessante, e aí se torna uma vantagem para quem é cotista do HGLG, né? Que, na boa, não saiu com tanta vantagem assim quanto o cotista do LVBI. Por quê? Porque o cotista do LVBI, hoje, a cota do fundo está em mais ou menos R$111.
O HGLG vai comprar o LVBI por 118 quase, R$ 118 mais ou menos. Então isso já implica um ganho de quase 6, 7%. Né? E quando a incorporação foi anunciada, a cota estava 108, então deu aí dava um upside, né? Uma valorização ainda maior, de 8, 9%. Não só isso, então o cotista do LVBI sai ganhando em todos os aspectos, ele ainda tem uma valorização, porque ele vai vender acima do valor de mercado, e não só isso, se hoje o cotista do LVBI tem 100 cotas, se você tem 100 cotas do LVBI, você recebe de dividendo R$ 75. Só que o fator de conversão de cotas do LVBI para o HGLG vai ser de 73. Então, se você tem 100 cotas do LVBI, você vai passar a ter 73 cotas do HGLG 11. Sendo que, com 100 cotas do LVBI, você ganha R$ 75 por mês. Enquanto, se você tiver 73 cotas do HGLG, você passa a receber R$ 85 por mês. Ou seja, você também tem um ganho de renda de 15% quase. Então, para mim, essa operação, na boa, saiu muito melhor para o LVBI, para quem é cotista do LVBI, tendo valorização, diminuição de custo, ganhando um aumento de renda também. Então, saiu muito melhor para o LVBI do que para o HGLG. Então, assim, é um ponto que eu queria trazer com vocês sobre essa aquisição. E aí eles comentam justamente que a incorporação vai ser realizada em até 3 meses, né? Então, tem até 3 meses aí para ser realizada a aquisição, né, do LVBI, dos ativos da LVBI pelo HGLG. Agora, um ponto interessante também que eu acho válido ressaltar é que é muito interessante a gente ver como que o LVBI ele tem uma remuneração por capital muito pequena, né? Então você pensa, o cara tinha ali, se você tem 100 cotas, você tem aí mais ou menos R$11 mil, né? Algo perto de R$11 mil. E você receberia R$ 75 por mês. Já no HGLG, com o mesmo montante, você recebe 85. Então é um ponto interessante de ver, né? Essa troca aí acaba mostrando a diferença que existia entre um e o outro. E aí eu queria só trazer um ponto, porque eu lembro da vez que eu comentei que o LVBI nunca passaria o BTLG, o HGLG como um fundo de melhor qualidade, com maiores retornos. O pessoal faltou me xingar, né? Então vou até deixar o vídeo aqui para você depois assistir. Mas é justamente o que a gente pode perceber aqui, que a remuneração da LVBI é bem menor frente à do HGLG, então o cotista que sai aí do LVBI e vai para o HGLG, recebe cotas do HGLG, ele sai numa vantagem colossal, e para mim, de longe, assim, foi a transação que mais teve um benefício pro vendedor, né? Então o HGLG deu mais benefício para quem está vendendo, que no caso são os cotistas do LVBI. Acho um ponto interessante de comentar com vocês também. Agora, falando da outra aquisição, do outro lado, que é a aquisição do PATL11, o cap rate vai ser de mais ou menos 10,7%, né? E o que é o cap rate, né? O cap rate nada mais é do seguinte: se eu tenho um imóvel que ele me gera uma receita de R$100 por ano e eu pago R$1.000 nesse imóvel, eu tenho um cap rate de 10%. Por quê? Porque 100 dividido por 1.000 é igual a 0,1, que é 10%. Então, isso é o cap rate, né? É a taxa de capitalização que você tem nesse ativo, e esse cap rate de 10% aí que ele está comprando o PATL, é um cap rate até que bem interessante, né? Aqui no LVBI, só para você ter ideia, foi na casa dos 8%, o que é em média com o mercado, mas é um cap rate que dá bastante vantagem para os donos do LVBI, né? Para os vendedores, no caso, que são os donos do LVBI. Enquanto no PATL foi uma aquisição aí que trouxe um benefício maior para o HGLG. Então é um ponto interessante para comentar também. Essa movimentação, do ponto de vista do HGLG, foi melhor do que a do LVBI. Para quem é cotista da LVBI, para mim, não teve operação melhor, assim. Para quem é cotista da LVBI, é dia de comprar um champanhe, de celebrar, né? Porque foi a melhor movimentação que teve, né? E aí, caso seja aprovado, isso se concretiza, porque ainda tem que passar por AGE. E aí a gente tem o PATL também, que, enfim, cap rate de 10%. E, além disso, vai ter uma renda mínima garantida. O que isso significa? Significa o seguinte: o PATL, hoje, ele tem vacância. Então, ele tem espaços vagos, espaços que estão vazios, sem gerar receita. Na hora que o HGLG comprar esses ativos, esses galpões do PATL, o PATL passa a pagar pelos espaços que estão vazios. Então, por exemplo, se o fundo, né, tem 100 metros quadrados, todos os ativos do PATL têm 100 metros quadrados, e desses 100 metros quadrados, 10 estão vazios, então a vacância é de 10%, o HGLG fala: olha, eu não quero comprar um imóvel que está vazio, eu não quero comprar um pedaço de um imóvel que está vazio. Então o PATL
paga como se o imóvel tivesse 100% ocupado, né? E aí, então, tem uma renda mínima garantida para o HGLG, em favor do HGLG, que o PATL vai pagar. Então, isso é uma vantagem pro cotista do HGLG, né? Justamente esse cap rate mais elevado e essa renda mínima garantida. E para os cotistas do PATL, é justamente um preço 22% maior do que o preço de mercado. Então, isso aí é sem dúvida uma grande vantagem para o cotista do PATL, porque até porque a Pátria, como ela é a gestora de todos esses ativos, ela fez avaliações novas. Então, ela revisou o VP, né, o valor patrimonial, o patrimônio líquido, de todos esses fundos. E no caso, eles acharam que o valor justo, né, a Colliers, que foi quem fez a avaliação dos ativos do PATL, achou que o valor justo era o valor que eles estão pagando, que é mais ou menos R$71 por cota. Então, certamente tem gente que vai falar, cotista do PATL, que vai achar ruim essa movimentação, porque hoje o fundo, ele quando foi lançado, né, anunciado a incorporação, ele estava sendo negociado a 60, hoje o fundo está negociado a 65, mais o valor patrimonial dele no papel é de mais ou menos R$100. E o HGLG vai pagar 71. Então, tem uma diferença aí. Tem gente que pagou R$100 no PATL quando ele fez o IPO. Então, tem gente aí do PATL que possa achar ruim essa movimentação. Mas a real é que o valuation, né, o valor patrimonial, foi refeito e a avaliação que eles chegaram foi que valia R$71. Então, enfim, é uma vantagem para quem é cotista do PATL, porque vai receber um valor maior do que o ativo estava sendo negociado, e de toda forma o PATL não vale R$100, os ativos do PATL não valem R$100, aquele valor era só no papel, e agora sim a gente tem, quando a venda é realizada, a gente tem o valor real do ativo, né? Então é interessante comentar isso com vocês também. E aí, enfim, se você ficou com alguma dúvida até agora, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou te responder com o maior prazer. Espero que esteja ficando claro a explicação. E aí eu até peço, agora que eu já fiz essa pausa, para você deixar o seu like aí, se você estiver gostando, e também se inscrever no canal. Então, é importante você fazer essas movimentações, assim como o HGLG está fazendo movimentações, é importante você se inscrever aqui no canal para você acompanhar. E, inclusive, eu acho que essa movimentação do LVBI foi bem melhor do que para os cotistas do LVBI, foi bem melhor do que para os cotistas do PATL. E aí, se você quiser que eu traga também do ponto... Eu estou analisando essa movimentação do ponto de vista do HGLG, mas se você quiser que eu traga do ponto de vista do PATL e do LVBI, deixa aqui nos comentários também, que aí eu trago uma parte 2, uma parte 3, trazendo o ponto de vista dos cotistas do PATL e do LVBI também. Se vale a pena comprar, se vale a pena vender, se você é cotista do LVBI e do PATL, o que é melhor fazer, né? Esperar pela incorporação, comprar, se você não é cotista, vale a pena comprar. Então, se você quiser também, deixa aí que eu faço a parte 2, parte 3, enfim, até vocês estiverem satisfeitos, tá? Então, além disso, é importante a gente perceber o seguinte, né? Tem muito cotista do PATL que pode ficar irritado por conta de que, paguei R$100, paguei R$80 e vão liquidar o fundo a 71, só que eles fizeram um acordo de tail. O que é o tail? Se o HGLG comprar um imóvel do PATL e ele vender esse imóvel por um valor maior durante 6 meses, o valor vai ser repassado para o PATL. Então, caso o HGLG venda um imóvel por um valor maior do que ele pagou, ele passa esse lucro para o PATL 11. Então, é um ponto positivo, mas dificilmente isso vai acontecer. Provavelmente o HGLG vai ou vender os imóveis por um valor ligeiramente maior, ou vai ficar com os imóveis por mais de 6 meses, enfim. É uma cláusula mais para manter ali o cotista não tão irritado, né? Mas de toda forma, a renda mínima garantida que o PATL paga para o HGLG, para as áreas que estão ocupadas, e esse tail, né, que é justamente ali a cláusula que se o HGLG vendeu os imóveis por um valor maior do que ele pagou para o PATL, ele repassa o valor para o PATL, duram 6 meses. Então, passou 6 meses, acaba a renda mínima garantida, e aí acaba também essa remuneração para os cotistas do PATL, no caso de uma venda desses ativos pelo HGLG. Né? Então, de toda forma, é válido a gente comentar sobre isso. E aí, um ponto a ser ressaltado é o seguinte: se você é cotista do PATL, o fundo vai deixar de existir. Você passa a ser detentor de cotas do HGLG. Enquanto do lado do LVBI, o fundo não deixa de existir. Então você continua tendo o LVBI na carteira. O que é um ponto que eles trazem aqui, eu até comentei com vocês, e aí eu até queria trazer porque eles dizem isso em um momento, e no outro momento, dentro do documento da chamada da Assembleia, eles comentam que o fundo será extinto, então também é um ponto interessante da gente comentar. Ficou um pouco confuso essa parte. O LVBI ele vai ser extinto depois de 3 meses, ele vai continuar depois de 3 meses, enfim. É um ponto válido também, se vocês quiserem eu trago
uma atualização para vocês, eu entro em contato com a RI e trago uma atualização. Você deixa aí nos comentários se você quiser que eu faça isso também. Né? O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, mas de toda forma é um ponto válido a ser comentado. O PATL vai deixar de existir e o LVBI talvez deixe, talvez não deixe. Aí depende do que a gestora vai considerar como verdadeiro. O que está escrito nesse documento, o que está escrito no outro documento, enfim. E aí, enfim, hoje o PATL ele vale mais ou menos 470 milhões de valor patrimonial, só que vai ser adquirido aí por 350 milhões, a um cap rate de 10,7%, né? Então, talvez traga irritação ou não para os cotistas do PATL, mas é o valor que vale, né? Então, a gente também tem aí um ajuste de preço, porque como os ativos do PATL são bem velhinhos, né? Eles são de uma qualidade não tão boa, eles precisam de manutenção maior e eles precisam ser reformados. E aí, justamente por conta disso, já estavam contratadas ali, planejadas obras, né, para justamente fazer essa manutenção, no valor de 4 milhões. Então, um gasto de 4 milhões, esse valor foi ajustado desse preço aqui de 356 milhões, que vai ser o valor de aquisição dos imóveis do PATL 11, né? Então, enfim, é um ponto interessante para a gente comentar também, né? E aí, quando a gente fala das aquisições dos ativos dos fundos da Brookfield, aí realmente a gente está falando de movimentações que, na minha opinião, foram melhor feitas para o HGLG 11, tá? Então, assim, finalizando essa parte da explicação das aquisições do LVBI e do PATL, eu quero deixar claro que o cotista do LVBI foi quem de longe mais saiu ganhando, o PATL, os cotistas do PATL saíram ganhando também, muito bem, e os cotistas do HGLG, na boa, não tiveram nenhuma coisa muito surpreendente. Tudo bem que o cap rate ali dos ativos do PATL foi um cap rate interessante, um pouco atrativo, mas não trouxe nenhuma grande melhora para o HGLG. E a gente já vai comentar sobre a questão do dividendo, que vai aumentar, mas não teve nenhuma grande melhora para o HGLG, pelo menos não direta e imediata. Então, a minha percepção é que, ao consolidar o HGLG como o maior fundo do Brasil, o maior fundo de tijolo, com 3 milhões de metros quadrados, com 10 bilhões de patrimônio líquido, a estratégia do HGLG, o ganho do HGLG em fazer essas movimentações, em comprar o LVBI, em comprar o PATL, é muito mais um ganho de longo prazo, de ser o maior fundo, de ter muita liquidez, de vender os ativos no futuro, do que um ganho imediato. Então, quem tem o ganho imediato aqui foram os cotistas dos outros fundos da pátria, né? Agora, quando a gente vai para as movimentações de compra da Brookfield, eu achei que foram mais interessantes do que as compras do LVBI e do PATL. Então, na minha opinião, talvez possa ter existido aí um certo atrito, né? Porque as aquisições fora da pátria foram melhores que as aquisições dentro da pátria, né? Pelo HGLG. Então é interessante comentar sobre isso também. E aí, quais são os dois ativos que ele está comprando da Brookfield, né? Então são dois fundos imobiliários, o FII Guarulhos e o FII Aracaju. O FII Guarulhos, ele tem ali 4 galpões logísticos em Guarulhos, que é uma ótima localização, com um prazo médio de contrato de 3 anos, mais ou menos, então prazo mais apertadinho. E o FII Aracaju, que está 100% locado para a Cencosud, que opera ali um grupo varejista dentro de Sergipe, né, dentro ali de Aracaju. E ele é um monoativo, ele é monolocatário, né, então está 100% locado para Aracaju, então tem um risco maior aí da empresa da Cencosud querer sair do imóvel, né, e aí o imóvel ficar 100% vazio porque ele é 100% ocupado por um inquilino só, né, e aí tem um prazo médio de contrato de 2 anos, é um contrato atípico. Então, quando esse contrato acaba, e ele acaba em breve, daqui 2 anos, possa ser, é um risco do imóvel ficar 100% vazio, ou 50% vazio, depende do quanto que a Cencosud vai querer renovar, sendo que esse contrato vai acabar, né? E normalmente o contrato atípico, ele tem uma duração maior, então de 10, 15 anos, e aí já mostra que boa parte desse contrato já passou, né? Boa parte desses 15 anos já passou, agora faltam só mais 2, e aí é um risco a Cencosud querer ou não renovar esse contrato, né? Mas, de toda forma, essas duas aquisições somam 451 milhões a um cap rate de 10%, então um cap rate bom, um valor aí mais ou menos maior do que o valor do PATL e menor do que o valor do LVBI. E aí, quando a gente vai para os ativos em si, a gente tem aqui 4 galpões em Guarulhos, então muito bom, uma aquisição muito boa. Guarulhos aí, que é uma região que tem sido excelente, né, para os galpões logísticos, até
Vou mostrar uma planilha para vocês daqui a pouco sobre isso, mas uma aquisição muito boa, com cap rate de 8%, então um cap rate justo. Se você parar para pensar que o cap rate médio das operações em Guarulhos, né, tem essa planilha aqui está um pouco desatualizada, só tem as movimentações de 2023 e 2024, mas a média das operações, o cap rate médio das operações em Guarulhos foi por volta dos 8%, então foi uma aquisição bem boa. E os ativos de Guarulhos, né? Guarulhos foi uma região em que o valor do aluguel dos galpões logísticos nos últimos 5 anos aumentou em 70%. Então, uma localização que tem sido bem privilegiada aí pelos galpões logísticos. Então, uma aquisição que, ao meu ver, foram bons ativos, a um bom preço, com uma boa rentabilidade, com um prazo um pouco pequeno, mas um prazo de vencimento dos contratos um pouco apertado, né? Um pouco pequeno, mas de toda forma saudável, né? E aí a gente também tem o Aracaju, que justamente está prestes a vencer, é um contrato atípico, com um inquilino só, mas de toda forma teve um cap rate, por conta disso, desse risco maior, teve um cap rate de 13%, e pode ser que quando a empresa sair, o valor por metro quadrado até aumente, então gere um cap rate ainda maior, caso ele seja 100% locado para novos inquilinos, ou até mesmo para sem consulte, caso ela queira renovar, talvez renove por um preço, vai pagar um preço maior, gerando um cap rate até melhor para o HGLG11. Então foi uma aquisição também que, embora tenha esse risco da empresa sair e ficar 100% vazio, ou 50% vazio, enfim, de ficar com uma vacância alta, também tem um lado de que teve um cap rate muito bom, que compensa o risco, e também que pode ser que tenha um aumento no valor do aluguel, já que o contrato é atípico. Então é uma aquisição também que, na minha opinião, foi muito positiva. E aí, quando a gente vai para os cap rates, que na minha opinião é o ponto mais importante a ser avaliado, quanto que você está sendo remunerado, quanto que o seu capital está sendo remunerado, foi uma compra que você pagou caro, pagou barato? Quando a gente vai analisar isso, na compra da LVBI, o cap rate foi de 8%, então o cap rate na média, né, um pouco baixo, na média. Do PTL foi 10%, justamente porque não são ativos muito bons, são ativos que têm uma vacância aí programada alta, né, enfim, ativos aí com uma maior dificuldade, que provavelmente o HGLG não vai ficar por muito tempo no portfólio. O do HGRU teve um cap rate um pouco mais espremido, é verdade, só que numa localização muito boa, então justo, a gente acabou de ver que é o cap rate médio praticado na região. E o Fiaracaju com um cap rate bem alto, por conta dos riscos, mas que compensa. Então, na minha opinião, também uma boa movimentação, né? Então, de toda forma, essas foram as 4 aquisições, e eu também queria mostrar para vocês como fazer a votação, né? Então, se você quer que o HGLG compre isso, ele tem algumas cláusulas ali que ele tem que ser aprovado pelos cotistas, né? Então tem que ser aprovado pelos cotistas em uma assembleia. Então você tem que votar pro fundo para você liberar o fundo a fazer isso. Tanto se você é cotista do LBBI, tanto se você é cotista do PATL, tanto se você é cotista do HGLG, você tem que votar para isso ser aprovado e aí a aquisição de fato ser concluída. Se você quiser que eu faça isso também, eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente ainda não está disponível para fazer isso. A partir de 8 horas mais ou menos vai estar disponível. Então, se vocês quiserem, pode deixar nos comentários que eu mostro também, eu gravo um vídeo mostrando como fazer essa votação, como votar, tá bom? E aí, de novo, se você quiser que eu faça parte 2, parte 3, deixa nos comentários também. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários também. E se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que vão sair, tanto do HGLG como os outros, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, pra gente finalizar, antes da gente finalizar, eu quero justamente comentar sobre o ponto bom pro HGLG, fora as aquisições do LVBI e do PATL, que foram aquisições aí, de certa forma, não tão boas, né? Mas o ponto positivo é que, como essas aquisições foram feitas a um cap rate de 9%, o fundo vai começar, o HGLG vai conseguir aumentar a receita dele, e o cap rate dele e o dividend yield dele por conta das movimentações. Então, hoje, o dividend yield atual do fundo é de mais ou menos 8%, pagando aí R$1,10 por cota. E a projeção deles é que, após essas aquisições todas, caso seja aprovada, o dividend yield dele passe para 1,17, representando aí um dividend yield de 8,5%, e aí no segundo ano, terceiro ano, possa chegar até 9%. Então, muito bom, né? E aí esses aumentos aqui do segundo e terceiro ano menos tangíveis, né? Menos a probabilidade depende do que eles fizeram aqui para chegar nessa projeção, se foi o aumento, se foi o término do contrato do Aracaju, enfim. Mas, de toda forma, foi uma movimentação que é positiva a longo prazo. Essas 4 movimentações ao todo foram positivas a longo prazo para o HGLG,
quem saiu com os benefícios imediatos foram os outros cotistas da Pátria, fora da HGLG, mas é uma movimentação que a longo prazo traz benefícios e também que aí no prazo de 1, 2, 3 anos pode trazer também um aumento do dividend yield e do cap rate do fundo, já que ele está fazendo compras aí com cap rate maior do que é o cap rate atual dele, né? Então um ponto interessante também da gente comentar. De toda forma, se você ficou até aqui, deixa eu saber se você curtiu o vídeo, e a forma de eu saber isso é você deixando seu like aqui e logo em seguida assistindo os vídeos que estão no card também e falando, comentando ali, vim pelo vídeo da HGLG11, fechou? Então, sobre o fundo e as movimentações dele, acredito que não tenha mais nada para falar, é isso, é nóis e